Estudo Evangelho de Jesus, Cartas de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos. Nesta importante carta, Paulo escreve aos Romanos sobre a vida no Espírito, que é dada pela fé aos que creem em Cristo. Apóstolo reafirma a grande bondade de Deus e declara que, através de Jesus Cristo, Deus nos aceita e nos liberta de nossos pecados. É importante lembrarmos que na época de Paulo, nessa época, dizer-se cristão em Roma era crime e era condenado à morte. As pessoas que se diziam cristãos eram levados para a arena, levados para sacrifícios extremos, serem comidos pelas feras, serem alvejados por flecheiros destrados, com flechas venenadas, para fazer com que a pessoa fosse morrendo aos poucos, algumas para infligir muita dor, às vezes flechas incendiárias, acesas, quentes, flamejantes. As atrocidades eram enormes. Então Paulo tinha que exortá-los a ter muita fé, acreditar verdadeiramente em Deus, porque somente tendo fé e acreditando em Deus, suportariam todas aquelas atrocidades, perseverantes e fiéis. Logicamente que nem todos que morriam nas arenas eram íntegros, estavam ali integralmente com fé ao Cristo, mas de alguma forma deram a vida pelo Cristo, respeitável. Mas quantos ainda estão presos a sentimento de vingança, a sentimento de perseguição, porque não aceitaram plenamente aquela situação? Eu exorto a esses espíritos a pensar o seguinte: é melhor sofrer do que cometer uma injustiça. E de todas as formas, nós nunca sofremos uma injustiça porque, pela lei, só passamos por aquilo que é necessário passarmos para repararmos nossos erros do passado. Muitas das vezes, aquilo que nós vemos como um grande sofrimento para nós, se formos olhar para o passado distante, vamos ver que ali era a nossa libertação do karma e dos sofrimentos que nós colocamos ao longo do nosso caminho. E naquele momento de passar por aquela situação, de dar a vida para Jesus e por Jesus, foi a nossa redenção. Devemos agradecer aos algozes, porque eles foram instrumento da nossa redenção. E seguimos o nosso caminho iluminado, porque se de alguma forma passamos por aquela experiência de dar a vida pelo Cristo, mesmo que tenhamos sido colocados ali por calúnia, por difamação, por todas as artimanhas que existiam em todas as épocas da humanidade, nós estávamos ali na condição de missionário. E quem estava ali na condição de missionário, sofrendo as consequências daqueles atos, tem hoje a liberdade de consciência, após perdoar, de seguir caminhos redentores para a edificação do amor em si mesmo e espraiar a luz em torno de si. Mãos à obra. O futuro pertence a você. Se você sofreu as consequências daqueles atos, o futuro pertence a você. E, por um acaso, se você for um dos algozes, e se você se descobre sendo um dos algozes daquele passado distante, assim como Paulo, devemos dizer: Senhor, que queres que faça? A partir desse momento, temos que tomar as rédeas do nosso destino e seguirmos com fé e perseverança na direção do mundo de luz, o mundo iluminado por Jesus. Porque o Mestre, assim como diante de Paulo, não exigiu nada demais dele, que apenas trabalhasse pelo Evangelho. Hoje os tempos são outros. Não precisamos sair pelo mundo pregando o Evangelho de uma forma como Paulo fazia, mas precisamos fazer da nossa vida uma edificação do Evangelho. Procurar corrigir as nossas arestas, edificar o amor em nossas almas e procurarmos seguir em paz, com mais tranquilidade e responsabilidade pela nossa caminhada evolutiva. Precisamos, assim, começar a tomar as rédeas do nosso destino, na edificação do bem em nós mesmos. E a partir do momento que a gente edifica o bem em nós mesmos, muitos outros virão após os nossos passos, após a nossa caminhada, criando oportunidades para todos se redimirem dos seus erros, trabalhando por edificar o amor em si mesmo. Aqui Paulo faz uma grande exortação aos romanos. Lembra-os de que eles deveriam abandonar todas aquelas fornicações, todas aquelas promiscuidade em que viviam. Logicamente que não eram todos romanos, mas um grande número deles se entregavam prazerosamente ao deleite da carne, tomando atitudes e ações
perante os olhares de Paulo, que era uma pessoa muito íntegra e uma pessoa casta, perante seus olhos, atitudes abomináveis. Mas ele não condenava os romanos, apenas os exortava a seguirem o caminho do Cristo, abandonando aquela vida cheia de tribulações, cheia de conflitos íntimos, que eles extravasavam pelas ações mais estranhas, mais degradantes. E a partir do momento que tomassem consciência de que existia um Deus justo, bom e misericordioso, a partir daquele momento eles deveriam erguer a fronte aos céus, pedir apoio aos céus e seguirem caminhando firmes e convictos na direção da sua transformação íntima. E a luta de Paulo ali estava apenas começando. Levou 500 anos para estar, ou melhor, 476 anos mais precisamente, para se estabelecer o cristianismo em Roma. Vejamos o que Paulo traz para nós. Lembrando que Paulo aqui é muito firme, e muitas das coisas, logicamente, vai encaixar no dia atual. Porque erros todos nós que viemos cometendo ao longo desses milênios, ao longo desses séculos. Por isso estamos na Terra. E é hora de nós começarmos a olhar para os céus, pedir a Deus as bênçãos do amor e aprendermos a caminhar com segurança na direção do Senhor. Capítulo 1 de Romanos. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Ele se refere ao momento que ele é chamado, em separado, para ele trabalhar praticamente sozinho na divulgação do Evangelho por terras estranhas, entre os gentios. E ele foi, firme e convicto. Às vezes encontrava alguém que fosse com ele. Às vezes tinha companhia e recebia o apoio de pessoas importantes da comunidade por onde passava. Às vezes, chibatadas e pedradas e cadeia. Passava por muitas humilhações, por muitas acusações. Em Atos dos Apóstolos tem um resumo da vida de Paulo, da sua caminhada, da sua luta, até que chega em Roma. E, no livro Paulo e Estevão, tem de uma forma bem mais ampla as informações sobre esse homem extraordinário, de uma garra implacável, que levou o Evangelho até mesmo ao coração do Império Romano, onde encontrou encarniçados inimigos da luz e da paz. Mas contornou certas adversidades, edificando ali uma base sólida para que o cristianismo continuasse crescendo. E vários outros grandes nomes e homens daquela sociedade deram testemunho do Evangelho, muitas das vezes oferecendo a vida para implantar no seio daquele povo as luzes do Evangelho que, graças a Deus, nós o temos hoje. Se não fosse Paulo e a sua garra, talvez não teríamos tanta luzes espalhada pelo mundo como as luzes do Evangelho estão hoje praticamente em todos os países do mundo. O qual havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Então, Jesus já tinha sido prometido nas Santas Escrituras que ele viria para dar a vida para a humanidade. Porque dando a vida para a humanidade, nós tomaríamos consciência da sua importância, do seu Evangelho, do seu amor. Acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Desta forma, a partir do momento que ele mostra para nós a vinda de Jesus, como se deu. Ele estava nas Escrituras que ele tinha que vir, nas correntes das tradições sanguíneas, da herança consanguínea, ele viria como descendente de Davi na 14ª geração. E Davi era a 14ª geração após a saída da Babilônia. Então, duas coisas que tinham que acontecer. E ele declarou, sendo filho de Deus, Jesus disse, eu sou filho do homem, sou filho de Deus. Mas por que Jesus dizia isso com tanta convicção? Porque ele tinha o poder de transformar a vida das pessoas. Pessoas doentes e aleijadas, e ele os transformava em pessoas saudáveis. E foram inúmeros os milagres. Foram tantos que, se fosse descrever todos os atos da vida de Jesus, não teria
tamanho o Novo Testamento. Seria gigantesco. E ali os apóstolos escreveram a essência da vida de Jesus, dos ensinamentos de Jesus. E após Jesus ser espancado, vilipendiado, debochado, escarnecido, recebeu cusparadas, pedradas e tantas outras situações, acusações das mais indevidas, foi crucificado. Mas ao terceiro dia, Jesus desmaterializa o corpo. Sua sepultura fica vazia, e ele aparece várias vezes aos apóstolos, tendo uma vez sentado à mesa e comido mel e peixe. E assim que terminou ali aquele momento, aquele encontro, ele se desmaterializa de novo e sai. Por que Jesus, então, desmaterializa o corpo? Usando a sua mente poderosíssima? Ele fez isso para que, com aquele plasma do corpo, ele pudesse adensar seu perispírito por aqueles 40 dias que ele ficou caminhando entre os apóstolos, junto deles, para, então, ascender aos céus no momento propício. E Jesus dá a graça e o apostolado a Paulo, para obediência entre todas as gentes e pelo seu nome. E que essa graça que ele recebe, que eles chamavam também do poder do Espírito Santo, quando eles podiam curar, podiam provocar vários fenômenos físicos para auxiliar aquelas pessoas, e principalmente a profecia, que era quanto eles recebiam o Espírito e falavam, que é a mediunidade de psicofonia que a gente entende hoje. É assim, nós entendemos por profecia, por profeta, um médium, profecia, as comunicações psicofônicas que os médiuns davam, ou através das cartas da psicografia. Entre os quais sois também vós chamados para seres de Jesus Cristo. E aqui ele começa a convidar os romanos, para que eles passassem, a partir desse momento, a ser integrantes da casta daqueles espíritos que começariam a sacrificar a sua própria vida para seguir Jesus. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos. E ali, a todos aqueles cristãos que já estavam em Roma, ele mostra que eles são amados de Deus e podem ser chamados de santos, porque procuravam santificar sua vida ao Cristo. Graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Que todos nós possamos receber essa graça de Deus e de Jesus para iluminar nossa vida, esclarecer nossa consciência, para tomarmos as ações mais condizentes com a verdade do Pai. Que tenhamos força para vencermos as nossas imperfeições e começarmos a ir ao encontro do Senhor. Primeiramente, dou graças a meu Deus, por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Ali Paulo está mostrando que todo aquele mundo conhecido do Mediterrâneo estava sendo anunciado, o Evangelho de Jesus estava sendo implantado, a força do amor naqueles corações. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção a vós. A todo momento, Paulo esclarece as pessoas da importância de seguir Jesus, da importância de colocar em prática o que Jesus ensinou e de entender que ele era enviado de Deus para esclarecer os homens do caminho que deveríamos seguir. Pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela palavra de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. E aqui, essa mensagem é praticamente uma oração que Paulo faz pedindo as bênçãos do Pai para os romanos. E aqui ele está pedindo para que ele tenha boa vontade e saiba o momento certo de encontrar com eles nas suas orações e nos seus encontros, nas suas pregações, para exortá-los à fé e à confiança. E esses momentos tinham que ser bem planejados, porque as perseguições eram cruéis. Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados.
Ele passava as cartas para que as cartas fossem replicadas de uma pessoa para outra e as pessoas irem entendendo a importância de se sentir uno com Deus e com Paulo, para ir crescendo espiritualmente nas lutas íntimas e se fortalecer para o amor de Deus. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também que ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Várias circunstâncias impediam que Paulo fosse fazer as pregações em locais públicos ou em locais reservados onde todos pudessem se reunir. E assim, as pessoas iam procurando aprender a se esquivar aqui e ali para irem no momento certo, na hora certa, para encontro com Paulo, e ele esperava essa oportunidade. Como não tinha, ele fazia as cartas para que chegassem até as pessoas e as pessoas fossem replicando uns para com os outros os ensinamentos do Cristo e essa exortação à fé. E, logicamente, ele conversando com eles, ele os convidava a oferecer os frutos do amor a Deus na dedicação semelhante. Eu sou devedor, tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Paulo mostra que ele era devedor a todos aqueles locais por onde ele passou, a todas aquelas pessoas que ele conviveu até chegar em Roma, ele era devedor. Não estava recebendo bênção nenhuma, apenas retribuindo aquilo que ele devia a Deus em forma de bênçãos de amor e de esclarecimento das almas. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer, primeiro do judeu e também do grego. Ele diz que ele não tem vergonha nenhuma de ensinar o Evangelho. Embora estivesse em Roma, convidava os romanos a fazerem essa interiorização de valores. E ele trabalhava pelo Evangelho do Cristo com toda a coragem, com toda a fé, mostrando que Deus era a salvação para aquele que crê em Jesus. Primeiro foram os judeus, depois os gregos, e agora era a vez dos romanos começarem a receber essa bênção de luz que iluminaria seus caminhos para sempre. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. E todos nós precisamos então entender, esse viver da fé não é ficarmos, eu tenho fé em Deus, vai cair o alimento do céu para mim. Pode ser que caia para algumas pessoas, mas viver da fé é saber que temos que ter coragem de enfrentar os obstáculos de cada dia com sabedoria, com prudência e caminharmos sempre confiantes em Deus e em Jesus, para que as bênçãos divinas estejam sempre envolvendo nossos corações e nos dando a oportunidade justa e sagrada de nos aproximarmos de Deus, de caminharmos para Deus. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que também há verdade e injustiça. Todas as vezes que nós transgredimos as leis divinas, criamos vibrações antagônicas ao amor. Todas as vezes que criamos situações de covardia, de maldade contra o outro, estamos criando, paralelamente, essas vibrações contrárias ao sentimento de amor, que é o sentimento emanado de Deus. E a partir desse momento nós temos que reparar. Por isso, quando eles falam a ira de Deus, é quando uma massa crítica de ódio acumulada volta-se contra seus criadores, para que seja quitada a dívida perante o Pai, harmonizados nossos sentimentos e nossos ideais. Em toda impiedade e injustiça que os homens praticam, eles vão sentir o peso da verdade sobre essas injustiças. Não percam por esperar, não duvidem da justiça de Deus. No momento certo, no momento apropriado, ela vem para despertar consciências, para fazer com que aquelas pessoas abram os olhos para verdades eternas e imutáveis. Porquanto,
O que de Deus você pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Então, Jesus tinha tantos poderes, tanta capacidade de irradiar amor, tanta capacidade de fazer as suas irradiações de amor e de esperança, que ele era o próprio representante de Deus para os homens. E é até hoje o maior representante de Deus sobre a terra. Aí você vai dizer, do ponto de vista cristão, mas se você pegar o histórico de vida de Jesus, você verá, pelas suas próprias conclusões, você entenderá com seu próprio estudo. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. O poder de Deus, manifestado na divindade do Cristo, está sempre nos trazendo a oportunidade de entendermos claramente, de acordo com aquilo que nós vemos, com as situações que passamos, para vermos que o poder de Deus está sempre incrustado em cada um dos acontecimentos que tem na Terra. Basta termos olhos de ver e entendimento para crer, para extrair dali a lição compatível com nossa necessidade evolutiva. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, o seu coração insensato se obscureceu. Então, aqueles homens que conviveram com Jesus não reconheceram nele um representante de Deus. Procuraram deixar desvanecer em seus corações, em seus sentimentos, todo aquele ensinamento, tudo aquilo que eles poderiam perceber de bom e de útil. E agora Paulo trazia os esclarecimentos, esperava que os romanos não fizessem a mesma coisa, não cometessem o mesmo erro. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Então todos aqueles sacerdotes que estavam lá em Jerusalém, se sentindo grandes sumidades da lei, diante da grandeza de Jesus, não souberam conduzir-se dignamente com o Mestre. E como diz Paulo, eles pensando serem sábios, pensando serem sumidades perante a lei divina, na realidade foram insanos, insensatos, insensíveis, e condenaram o Filho de Deus ao atroz sofrimento, das mais barbárias ações, a culminar com a sua crucificação. Mas a sua grandeza se fez a partir do momento que ele ressuscita dos mortos. Desmaterializa seu corpo, deixa seu túmulo vazio e começa a apresentar-se junto dos seus fiéis seguidores. A partir desse momento, a fé e a perseverança na necessidade de divulgar o Evangelho se multiplica, se multiplica, se multiplica. E por mais que tentassem fazer parar o cristianismo, mais forte ele ficava, mais tenaz. Maior número de pessoas ele alcançava, maior número de almas ele convertia. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves, de quadrúpedes e de répteis. Entre os romanos, cultuava-se imagens, entre os egípcios, entre os gregos, mas entre os hebreus eles cultuavam a Deus. Só não sabiam entender que Deus, a suprema perfeição, não poderia fazer-se representar entre os homens por ninguém imperfeito. Teria que ser uma pessoa tão perfeita quanto a pureza daquilo que a pessoa viria divulgar e edificar. E ali, voltando para os romanos, como tinham vários tipos de deuses que eles cultuavam segundo o seu bel prazer, importavam-se imagens, criavam-se imagens, Paulo mostrava que ali era uma situação perigosa para a alma humana fazer aqueles cultos. E também tornou-se perigoso para os cristãos porque os artesãos e as autoridades da época não gostaram muito dessa ideia. Pelo que também Deus os entregou à concupiscência
do seu coração a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Essa palavrinha é diferente, difícil de falar, né? Concupiscência é cobiça de bens materiais e anelo de prazeres sensuais. Então, quanto mais eles tentavam ter coisas materiais, quanto mais eles buscavam um prazer insaciável na sensualidade, mais eles ficavam comprometidos perante a lei. E assim vale até hoje, quem assim se envereda, mais fica comprometido perante a lei, criando karmas e dificuldades que terão um dia que reparar. Portanto, todos nós devemos procurar entender a nossa necessidade de agirmos segundo a vontade do Pai e procurarmos trabalhar intimamente para não deixarmos as concupiscências do nosso íntimo superar a pequena semente que brota da erva tenra do Evangelho. Mas é essa sementinha pequena que começa a brotar, essa ervinha tenra que está brotando, que dará os grandes frutos para a nossa transformação íntima e, com a transformação íntima de cada um, transformar a humanidade. Façamos todas as nossas forças, unamos todos os nossos ideais de amor e do bem, para que possamos ser daqueles que constroem e edificam as forças de Deus em nossas almas, no caminho da nossa iluminação. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Aqui, Paulo está mostrando que as pessoas sabiam que a verdade divina é a essência do amor, mas começavam a inverter essas verdades, inverter esse sentido para seu bel prazer, para justificarem seus atos. Mas aí, no momento que nós começamos a inverter os valores, começamos a tomar um caminho inverso daquele que deveríamos tomar, deixar de fazer aquilo que deveríamos fazer, nós começamos a nos comprometer perante a Deus. Nós começamos a nos comprometer perante a justiça divina, trazendo consequências amargas para o nosso futuro. Vejamos o que diz Paulo. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural ao contrário à natureza. As festas romanas, regada a vinho e a prazeres insanos, desequilíbrios sexuais extremos, falta de sensibilidade e de amor, falta de respeito e consideração pelos companheiros da vida. Todos aqueles irmãos, necessitados do amparo divino, necessitados do amparo da misericórdia e do amor, agiam de forma descompensada perante a própria consciência. Portanto, que o Império Romano, depois de um tempo, se dissolve, porque não aguentava mais suportar tantas iniquidades. Isso não é ser moralista. Isso é esclarecer consciências que nossos atos interferem no nosso destino e no destino da nossa nação. Precisamos ser cônscios da nossa diretriz, da nossa caminhada evolutiva para as realizações do amor e da paz. E aqui, quando ele fala nas mulheres mudando o uso natural no contrário à natureza, as mulheres, espera-se, sejam mães, sejam esposas, sejam companheiras e amigas, à medida que enveredam pelo caminho do prazer desenfreado, do desrespeito ao lar, e outras situações que vêm a denigrir a sua própria consciência, a sociedade está correndo risco. E como iam para as festas e aquelas atitudes de extremo desequilíbrio das áreas genésicas, das áreas sexuais, estavam plantando uma semente perigosa para o seu próprio futuro. Quem já leu há 2000 anos, vê que Aurélia morre de câncer da genitália. Tamanhas as atrocidades que ela cometia em nome de um prazer insaciável. E semelhante também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro.
Isso vale para todas as épocas da humanidade. E a humanidade sempre esteve marcada em períodos por grandes calamidades. À medida que nós vamos desrespeitando a nossa integridade ética e moral, a nossa consciência cria mecanismo de cobrar. Está explicado isso aí no livro Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo. Baseado em várias obras, tanto da homeopatia quanto do Evangelho, que vai nos mostrando a nossa responsabilidade perante nós mesmos, perante a nossa consciência, perante as forças do amor que deveríamos ter em nossas almas. E nesse desequilíbrio das forças genésicas, conforme ele nos traz, inflamando a sensualidade homens com homens, trazendo consequências contra si mesmos. Aí nós vamos ver, em uma determinada época, a gonorreia, matando muitas pessoas. Em outra época, já mais recente, a sífilis dizimando toda uma classe social na Europa e causando lesões até hoje sentidas em nós. Mais tarde foi a tuberculose, que é uma doença marcada pela culpa. Depois veio o câncer. Depois veio a AIDS. E hoje a AIDS se estabeleceu, o sistema imunológico das pessoas vão se enfraquecendo e qualquer virose pode levá-los à morte. Em várias épocas da humanidade, a humanidade foi marcada teve épocas marcadas por grandes epidemias e pandemias que dizimaram milhares de pessoas. Isso só acontece quando a nossa consciência deixa de exercer a defesa do nosso organismo, enfraquecido o nosso sistema imunológico, nós começamos a padecer de sofrimentos e que pode até levar à morte, como em alguns casos. Precisamos então entender que respeitar os ditames divinos, respeitar as leis divinas, é questão de saúde, é questão de nos melhorarmos intimamente. No livro Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo, nos é mostrado, baseado em todas as teorias existentes sobre as influências psíquicas e físicas do nosso modo de ser, de agir, dando-nos então condição de melhor compreendermos, de melhor entendermos as nossas responsabilidades perante nossos atos. Não queremos aqui ser censor da conduta alheia, mas interpretar os textos sagrados, para com essa interpretação ajudar algumas que quiserem seguir o caminho do Evangelho. Não é eu que estou falando, Paulo deixou para nós. Quem quiser seguir esse caminho, que faça uma profunda reflexão sobre os seus atos, sobre suas ações, sobre suas atitudes. Porque somente assim, todos nós edificaremos as bases eternas do amor, as bases sublimes da paz. Íntima. Somente tendo paz íntima cada um de nós, encontraremos a paz verdadeira para toda a nossa caminhada, para toda a nossa existência. A paz verdadeira deve estar dentro de nós, com a consciência tranquila e livre das peias, dos erros e dos pecados, ou seja, das transgressões às leis divinas. Mas como dissemos antes, podemos ter errado muito, né? Até mesmo nessa vida. Mas a partir do momento que a gente pede, ó Deus, eis-me aqui, Senhor, dai-me força para superar as minhas iniquidades, dai-me força para superar as minhas tendências más, e começarmos a trabalhar para o bem, as luzes se farão presente ao longo da nossa caminhada. E, como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. As pessoas que agem perversamente têm consciência de que existe um Deus bom, justo e misericordioso? Não é só perversão no sentido do sexo, perversão no sentido econômico, perversão no sentido político, perversão no sentido ético da vida, no dia a dia, perversão no relacionamento com o nosso trabalho, com nossos amigos, com os nossos parentes. Todos nós precisamos aprender a olhar para dentro do nosso coração. Precisamos aprender a olhar para dentro de nossa alma e ver onde eu preciso melhorar para ser um bom seguidor de Cristo. Onde eu preciso melhorar para começar a interiorizar esses valores eternos que a alma
ansiosa de amor e de paz, espera alcançar no Senhor. Compreender verdadeiramente os ensinamentos de Deus é a nossa luta, é a nossa obrigação. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe. Conjunto de defeitos que muitos de nós carregamos em pequenas parcelas, uns mais, outros menos, cada um na sua cota que precisa ressarcir perante a justiça divina. Reflitamos. Sabemos, logicamente, que hoje existem produtos químicos que são adicionados em nossos alimentos, intencional ou não intencionalmente, mas fazem-nos muito mal. E quando alguém descobre que aquele produto faz mal e outros insistem em vender, disseminar esses produtos para tentar contaminar terras, águas e almas. Reflitam. A ira de Deus, a mão de Deus é pesada e vem sobre todos aqueles que cometem iniquidade. Quem diz é Paulo. Ele só está trazendo aqui, nós estamos trazendo aqui a explicação do que Paulo diz, lendo e fazendo os pequenos comentários. Se existe hoje a ciência da epigenética que mostra as consequências das intoxicações, mas também temos a lei do karma que mostra-nos a consequência dos nossos atos, atraindo como um poderoso imã fatos e eventos para a nossa alma. Precisamos compreender. Precisamos aprender a agir segundo a vontade do Pai, segundo os ensinamentos de Deus, segundo a luz misericordiosa que o Pai traz para cada um de nós. Estamos murmurando contra Deus ou contra nossos irmãos? Estamos tomando atitudes e ações que prejudicam nossos irmãos, a nossa sociedade? Façamos essa reflexão. Procuremos olhar para dentro de nós. Procuremos saber, fazer valer as luzes do Evangelho. Procuremos saber fazer valer as luzes dos ensinamentos de Deus, para que nossas almas possam caminhar sempre com segurança, nos observando cada vez mais. Procuremos apoio, seja de um homeopata que entenda a homeopatia, seja de um psicólogo, seja de quem possa nos ajudar, seja de um líder religioso, conhecedor do Evangelho, que muitos têm bons conselhos, mas procuremos trabalhar para rever os nossos erros, nos adequar às regras divinas para caminharmos com segurança rumo ao Pai. E aí, qualquer um de nós que nesse sentimento de perversão dos nossos sentidos de amor, ainda identificarmos qualquer pontinho, qualquer centelha desse sentimento, lutemos com todas as forças de nossa alma para vencermos essa iniquidade, para vencermos essa imperfeição. Porque somente lutando para vencermos essas imperfeições, começaremos a edificar as forças do bem e do amor ao longo de nossas vidas. Precisamos, assim, sermos bons trabalhadores, sermos bons na edificação do Evangelho em nossas almas, em nossas vidas. Procuremos observar quais caminhos nós estamos seguindo, por onde estamos passando, por onde estamos caminhando. Porque somente fazendo essas devidas observações encontraremos a paz e o amor. E assim devemos lutar incessantemente para vencermos todas as iniquidades que carregamos em nossas almas ao longo de nossas vidas. Nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis sem misericórdia. Jesus, tenha misericórdia dessas pobres criaturas que agem nesse sentido. Tenha misericórdia dessas pobres criaturas que agem sem o mínimo de respeito a si mesmo, que agem sem o mínimo de respeito pelo seu semelhante. Senhor, derramai sobre eles o sentimento de amor e de paz. Lançai sobre eles a centelha do teu amor, para que possa despertar nessas pessoas a consciência de responsabilidade perante as leis divinas. Jesus, só o teu amor e a tua misericórdia pode transformar os corações humanos. Lançai essa centelha de amor, de paz e de misericórdia sobre todos aqueles que andam pelo caminho do erro, por todos aqueles que transgridem as leis divinas
que desrespeitam os seus mandamentos, que eles possam, Senhor, despertarem para Deus, despertarem para que as forças do bem os envolvam e os transformem para uma vida melhor, para um caminho melhor. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam. Não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. A taxação de Paulo, a firmeza de Paulo ao trazer esses esclarecimentos para nós, é de uma necessidade premente, urgente a cada um de nós. É o momento que nós temos que tomar ações para edificar em nossa consciência esse amor e essa responsabilidade. De cumprirmos nossos contratos, cumprirmos nossas afeições, sermos fiéis seguidores do Evangelho, sermos fiéis seguidores de Cristo. Sermos aqueles que edificam a paz e que procuram construir a paz e o amor por onde passarmos. Trabalhemos, pois, para a edificação do bem, para a construção de um mundo melhor. Todos nós que trabalhamos para Deus, no íntimo de nosso coração, que procuramos servir a Deus, no íntimo de nossas almas, procuremos assim fazer o melhor para que o melhor nos procure. O futuro começa hoje. O ontem já passou. O importante é começarmos agora a nossa transformação, porque o amanhã será condizente com o somatório de tudo que nós fizemos. E devemos lembrar que um ato de amor anula uma multidão de pecados. Que a justiça divina não existe para punir, mas também para recompensar. E principalmente para educar as almas no caminho do Senhor. Aproveitemos essa oportunidade de estarmos na terra nesse momento de grandes tribulações, para nos transformarmos para uma manhã de luz, para uma manhã de fraternidade, de confraternização de nossos sentimentos. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine, e que aqueles espíritos da equipe de Paulo nos protejam e nos dê força no estudo das cartas de Paulo, para trazermos esclarecimentos a todas aquelas consciências que nos ouvem. É um prazer estar com você aqui, em que as bênçãos do Pai envolva todos que estão nos seus lares, em todos aqueles que estão nas nossas vidas. Paz e luz.